melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Gênesis 13, versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, está vendo aí? Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome de quem? Do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão
e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até onde? Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra quem? Grife bem aí no versículo 12. E ia armando as suas tendas até Sodoma. E no 13, e os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, do seu comprimento à sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar a quem? Ao Senhor. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, em o nome de Jesus, eu creio, Senhor, na tua palavra, na veracidade, na completude de tudo que foi revelado. Creio também, Senhor, que é o teu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E creio mais ainda, através do teu Espírito, que as coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve e que não chegou ao coração de nenhum homem, são reveladas pelo Senhor, através do Espírito Santo, ao meu espírito. Assim sendo, eu partilho hoje de um convertimento que vem do espírito para a alma e para o corpo, me trazendo o refrigério da salvação, me trazendo o resultado mais importante que tudo na vida, a vida eterna no reino de Deus. Diga amém. Podeis vos assentar. No culto passado nós falamos sobre as 3 características de Abraão. Quem lembra? Vamos lembrar? Diga assim: Abraão era um homem de fé. Diga, ele creu totalmente em Deus. Quem pode dizer isso? Ele creu totalmente em Deus. Pergunta para o seu irmão: você crê totalmente em Deus? Mesmo contra tudo e contra todos? Mesmo quando vêm palavras que podem tirar você do foco? Quem já ouviu palavras negativas? Levanta a mão. Sabe aquela coisa que alguém diz assim: olha, nem adianta estudar que eu não vou passar na prova. Quem já ouviu alguém dizer isso? Alguém diz assim: olha, não tem jeito, vai morrer. O outro diz: olha, você nunca vai ser nada na vida. Quem já ouviu isso? O outro diz: você nasceu para sofrer. Ô irmão, é tanta palavra ruim, né? Não sei como é que vocês estão vivos, e eu também. Confesso a vocês que eu acho que foi a primeira vez na minha vida, essa noite eu orei só por mim, não orei por nenhum. Juro. Essa noite Deus me despertou e disse: ora por ti que o negócio está feio. Eu disse: Senhor, está tão ruim assim? Tá.
ora quebrando tudo que não presta, porque o que tem de gente querendo ver o teu escorregão não é brinquedo. Eu disse, olha, vou orar. E orei muito. E cada vez que eu me acordava, eu só lembrava de mim de novo e orava. E eu fui tão egoísta essa noite que até de manhã eu estava orando por mim. Quando eu abri meus olhos de manhã cedo de novo, eu estava lá orando por mim de novo. Sabe, eu nunca me amei tanto como essa noite. Mas de vez em quando é importante você fazer essa oração. Porque são tantas as pessoas e tantas as situações que vêm negativar a vida da gente, não é? Que vem trazer aquela... Tem gente que parece que já vem com um sorriso na boca trazer uma notícia ruim para você. Hã? Então a gente tem que ter sempre no coração uma crença, uma fé em Deus que seja totalitária, que não deixe espaço para notícia ruim, que não nos dê nenhuma conversão ao contrário daquilo que Deus nos ensinou, que não nos faça retroagir na fé. Nós temos que estar tão antenados na fé que nada nem ninguém nos separe do amor de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Amém? Porque se alguém, irmão, está em Cristo, é nova criatura. A gente não pode, como nova criatura, viver da lembrança do passado ou das maldições de outrora. Nós temos que partilhar de uma visão diferente. Então Abraão, ele creu totalmente em Deus. E isso quer dizer que nenhuma notícia ruim, nenhuma palavra contrária atingiu o coração desse homem. Enquanto muitas vezes você se debruça na angústia, na decepção, às vezes você fica ali debruçado em uma mágoa, às vezes você fica ali sofrendo uma depressão, né? É o chamado deprê, né? A pessoa chega, entra no quarto, apaga a luz, bota aquela música bem triste, né? E vai chorar. E chora, que o pessoal passa fora. Vixe, é coisa de opa. Enquanto você está lá na lamúria, no choro, Deus fica olhando para você e dizendo, ele não pode nem dizer meu Deus, que ele é Deus, né? Ele diz, por mim mesmo eu não acredito. Por mim mesmo eu não acredito. Estava lá na igreja dizendo que cria em mim totalmente, e agora está aí dentro desse quarto escuro. Será que não entendeu quem eu sou? Quando eu fui até Moisés e fui perguntado quem eu sou, eu disse para Moisés, eu sou o que sou. Amém? Eu sou Deus. E Deus, ele é totalmente Deus, ele não é parcialmente Deus, ele é totalmente o nosso Deus. Ele é totalmente o nosso Pai. Ele é totalmente o nosso Salvador. E não há espaço. Deus não deixa nada de espaço para que o diabo venha se utilizar de alguma coisa para tirar você das mãos dele. Ao contrário, ele disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então não adianta você pensar num Deus que vai deixar você na deprê. Não fica. Crente que crê totalmente em Deus, acende a luz. Crente que crê totalmente em Deus é a própria luz. Amém? Por isso que ele disse que nós temos que viver na luz como ele na luz está. Andar na luz, viver na luz é algo importante. Pastor, e essa luz é quando eu pago lá a conta do final do mês e acendo as lâmpadas de toda a minha casa? Não. Essa luz foi dita pelo salmista Davi e foi dita por muitos outros. É a própria palavra de Deus em nós. Lá no Salmo 119 diz que ela é lâmpada para o nosso caminho. Tá? Então a luz é a palavra, ela nos ilumina. Nós não podemos deixar de viver a palavra para viver uma palavra contrária à própria palavra. Por isso que na palavra diz, tudo pela verdade, nunca contra a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Quem crê diz amém. Pode aplaudir Jesus? A segunda coisa é que Abraão estabeleceu critérios espirituais. Critérios que são fundamentais para a vida nossa como cristãos. Para que a gente possa vencer na vida. Para que a gente possa vencer em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ter critérios. Esses critérios, dentro da igreja, são chamados de doutrinas. Esses critérios lá na empresa que você trabalha são chamados de quê? Normas.
Esses critérios, lá no trânsito, são chamados de leis. Mas tudo isso, esse compêndio, com esses 3 nomes, formulam ou formatam dentro de nós pessoas que são chamadas cidadãos. Cidadãos. Quem não cumpre esses critérios, normas ou doutrinas, são vândalos. São pessoas perdidas. São pessoas que elas sempre estão vilipendiando as coisas que são feitas para eles mesmos. Toda norma, doutrina, todo critério, tudo aquilo que foi posto por Deus, tudo aquilo que foi legalizado pelos homens, vem para nós para que não só nossa vida seja normatizada, mas para que ela esteja integrada em comunhão. A gente não é uma pessoa isolada, nós vivemos em comunidade, sim ou não? E se nós vivemos em comunidade, nós temos que seguir essas normas, doutrinas, esses critérios, essas leis, porque delas vai vir para nós o bom relacionamento. Entre nós, que é chamado relacionamento interpessoal, e com Deus, que é chamado relacionamento espiritual. Amém, irmãos? Então, Abraão era um homem que estabeleceu em toda a sua vida critérios. E isso nos é importante, porque cada vez que Abraão saía de um canto para outro, ele levantava um altar. Ele estabelecia o altar de Deus. Ele não saía de um canto para outro mudando de figura. Às vezes a gente é muito fruto do meio que a gente está. Né? Você vai para um canto, é uma pessoa. Vai para outro, parece que é outra pessoa. Quem já saiu com alguém assim? Levanta a mão. Você não reconhece a pessoa em outro lugar. Vixe, esse irmão é aquele que está lá na igreja, santo, manto, poderoso, Deus. Aqui o cara está tão desviado, né? Só fala palavrão. Então, Abraão, onde ele chegou, ele estabeleceu o altar. Amém? Em vez de ser influenciado, ele influenciou. Diga para o seu irmão, aprenda isso. Aprenda a influenciar em vez de ser influenciado. Aprenda a ser luz em vez de ser trevas. Você não precisa que ninguém lá fora venha iluminar você, porque você é iluminado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Amém? Então nós temos que impactar pessoas, nós temos que ser pessoas que evangelizam, que levam o reino para as outras pessoas. Você não vai ganhar a sua família, você não vai ganhar os seus vizinhos, você não vai ganhar os seus colegas de trabalho ou de faculdade quando você chega lá querendo ser igual a eles. Ah, pastor, mas eu não quero ser aquele patinho, né, feio, eu não quero ser aquele peixe fora d'água. Meu irmão, você está lendo muita história da carochinha, vai para a Bíblia. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum que se destacou diante de Deus andava com um monte de gente cheio de amigos. A Bíblia fala, diga, a Bíblia fala, mas fala com convicção isso, diga, a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Diga de novo, amigo de Deus. Abra aí Isaías 41. Olha, estão me ligando na hora do culto, aí geralmente ouve a palavra, coisa boa. Então, Abraão era amigo de Deus. Vamos ler isso aí. Leia comigo. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de quem? Abraão, meu amigo. Que coisa linda, Deus chamando Abraão de quê? Meu amigo. E Deus é verdadeiro, Deus não mente. Se ele chamou Abraão de amigo, é porque era amigo mesmo. Agora você é amigo ou inimigo de Deus? A Bíblia diz que quem é amigo de Deus não é amigo do mundo. Quem é amigo do mundo torna-se inimigo de... Quem já leu isso? Então está na Bíblia, não está? Irmãos, a gente tem que aprender o critério de Abraão. Ele estabeleceu esses critérios. Ele estabeleceu normas. Tiago, torna-se inimigo de Deus. Como que você vai ter critérios, normas e doutrinas na sua vida se você se relaciona com o mundo? Como que você vai conseguir ser amigo de Deus se você trai a confiança, trai os critérios, se você ultrapassa os limites, se você infringe as barreiras que o próprio Deus colocou? Sabe o que é pecado? É transgredir. Quando eu transgrido leis, doutrinas e normas divinas, eu estou pecando.
Quando você tem pessoas conhecidas que desrespeitam você, você se sente bem ou mal com eles? Mal. Se você tem um namorado ou uma namorada, e ele ou ela faz uma coisa que você abomina, que você não gosta, não aceita, como é que você se sente? Bem ou mal? Mal. Você fica calado ou você vai aguentar aquilo o resto da vida? Vai ter um dia que você vai explodir. Ainda que se for igual a mim, é na hora. Mas se não for, vai suportar. Tem hora que... Pô! Irmãos, nós não podemos infringir ou transgredir o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos transgredir a nossa amizade com Deus. Quem é amigo de Deus, levanta a mão. Amigo de verdade, não transgrida a sua amizade com Deus. Não negocie o seu relacionamento com Deus por causa de ninguém. Ah, eu quero aparecer ali. Não apareça não, deixa Deus aparecer no seu lugar. Porque essa coisa de você querer fazer o que os outros, o que é politicamente correto, o que os outros acham bom, você acaba se distanciando das normas, doutrinas e regras divinas. É isso que prejudica o teu relacionamento com Deus. É isso que transgride, é isso que é pecado. Do mesmo jeito que quem está do teu lado não te suporta às vezes pelas tuas coisas erradas, assim também imagine Deus que é santo, 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 olhando todo dia você fazer as mesmíssimas bobagens, porque você, sabendo que Deus é verdade, sabendo que Deus é santo, sabendo que Deus é puro, sabendo que ninguém vai ver Deus na impureza, só os puros verão a Deus, você fica transgredindo o relacionamento com Ele. Pastor, o que é que eu faço para não transgredir meu relacionamento com Deus? Aprenda a andar com Deus na luz. Ande com Deus pela palavra. Olha, não tem conselho melhor do que esse. Conheça a palavra e viva pela palavra. Tem gente que diz, pastor, isso é muito Bíblia. Graças a Deus. Porque é melhor ser muito Bíblia do que ser muito eu. Eu preferi me esvaziar de mim mesmo e acreditar só na palavra. Eu não prego nada que eu acho. Esse nome acho para mim já é muito chulo. Não dá para um cristão ser cristão achando qualquer coisa. Ele tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? A Bíblia fala pelo profeta Isaías que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então conheça a palavra, conheça o Deus que você serve, conheça o caráter de Deus, conheça a personalidade de Deus. Pastor, como que eu conheço a personalidade de Deus? Ele não está andando aqui comigo visivelmente. Ele não está, eu não vejo Deus quando eu olho, quando eu estou na rua, quando eu estou no trabalho, eu não estou vendo Deus. Como que eu vou analisar o caráter e a personalidade de um ser sobrenatural? Simples, lá em 1 Coríntios 2, Paulo explica que só conhece as coisas espirituais e Deus é espiritual ou não é, pessoal? Deus é espírito e vida, a Bíblia fala, sim ou não? Eu só conheço Deus se eu também entender o mundo espiritual. Se eu buscar o entendimento do mundo espiritual. Isso quer dizer que nós vamos subir mais um degrau. Diga assim, eu vou subir mais um degrau agora. Não basta só conhecer a Bíblia. Não basta só conhecer a letra. Eu tenho que receber o Espírito dessa letra. Eu tenho que receber o Espírito Santo. Quando eu recebo o Espírito da letra, e não só a letra, não só o conhecimento, mas o Espírito do conhecimento, está lá em Isaías capítulo 11. Espírito do conhecimento. Quando eu recebo isso, eu passo a ter uma visão sobrenatural de toda a Bíblia. E eu começo a entender Deus por cada coisa. Gente, Deus pode matar alguém? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só porque eu fiz assim, eu estava espantando mosca. Sim. Deus pode se irar? Claro que sim. Deus pode fazer tudo porque Deus é Deus. A gente é que acha que pode fazer tudo. A gente não pode fazer nada, porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer.
Então eu tenho que começar a entender Deus por tudo. Por que Deus ficou irado com Hofni e Finéias? Por que foi? Você lembra? Isso, fogo estranho. Acenderam o fogo estranho. Poxa, que fogo é esse? Entraram na presença de Deus como Deus não aceitaria que entrasse. Você sabe que Deus tem coisa que não aceita, sim ou não? Aí você vai para a presença de Deus de qualquer jeito. Pastor, eu frequentei uma igreja que era toda liberal. Amém, irmão. E eu não vou ficar aqui, sabe, vigiando o tamanho da sua roupa, ou o tamanho do seu decote, nada disso não. Você tem que conhecer a letra e o Espírito. Aí você vai se tocar. Toca assim no irmão. Você vai se tocar. Desse jeito. E vai entender que Deus não está com você nesse erro. Quando eu leio o relacionamento de Deus e o rei Asa, Deus disse para o rei Asa: estarei contigo enquanto tu estiveres comigo, mas se tu voltares as costas para mim, eu me virarei contra ti. Então Deus não anda com desobediente, com obstinado, com rebelde. Deus não anda com gente que transgride as normas, doutrinas e leis divinas. Quer ver uma coisa? O cara, ele resolveu pular de um prédio achando que não ia morrer. Resolveu pular. Estava meio desgostoso da vida, devendo muito. Disse: não, eu vou pular, mas acho que eu não morro não. Pulou e morreu. Gente, Deus podia ter sustentado na mão, mas quem transgrediu pague o preço. O salário do pecado é a transgrediu. Ora, não tem uma lei física que diz? Tem ou não tem? Se eu soltar aqui uma coisa de peso, ela não vai cair no chão, porque tem como que chama? A força da gravidade. Se eu sei que existe uma lei da gravidade, por que eu vou transgredir essa lei? Eu vou morrer. Quem sabe que quando vai atravessar uma rua tem que olhar para os dois lados? Olha só para um, negão, para tu ver. Né? Cadê Deus que não me protegeu? Tu não olha para os dois lados? Então tem coisa, pastor, me lasquei, pastor, fui fazer um negócio ali, o que foi? Casei, foi, deu certo? Não, não, o problema é teu. A Bíblia diz: vigiai e orai. Então tem que ter critérios. Diga para o seu irmão: Abraão estabeleceu o altar. Nós temos que estabelecer o altar. E o nosso altar onde é, pessoal? Coração. Diga: centro das emoções, decisões, intelecto. Se eu não estabeleço no meu altar doutrinas, regras, normas e leis, vai dar uma confusão danada. Vai ser um Babel. Vai ser uma destruição. E é por isso que o coração de muita gente está distante do Senhor. Olha o que ele diz: este povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Por quê? Porque assim como quando eu chego aqui, eu olho e vejo se está tudo arrumadinho, Deus, quando vai visitar você, a Bíblia diz, não sou eu: eis que estou à porta e bato. Quem está na porta é porque está do lado de fora. Quem bate é porque quer entrar. Aí ele diz: se alguém abrir, eu entrarei. Mas lembre-se, Deus não entra para outra coisa. Ele entra, está lá em Jeremias 17, diga, está na Bíblia. Pastor, tanta Bíblia. A Bíblia é boa, gente. Lá em Jeremias 17 diz que ele entra no teu coração para esquadrinhar. E quando ele esquadrinha teu coração, ou seja, ele vê tudo que está lá, ele vê para te recompensar ou para te punir. Então tem coisas na vida que você está sendo punido, por quê? Por causa das suas más obras. Deus permite que coisas aconteçam para você amanhã não ir parar no inferno. Então hoje você está colhendo alguns frutos amargos para que você se corrija enquanto pode. Porque depois pode ser tarde demais. Aí vamos por aí. O altar é o nosso coração. Se eu não fizer deste coração, não estabelecer normas, regras, doutrinas e leis,
eu vou ser um vândalo. Aí dentro da igreja, como vândalo, eu faço o que eu quero e não o que o pastor ensina. Dentro da igreja, como vândalo, eu chego atrasado em todos os cultos. Eu quebro campanha, eu não leio Bíblia, eu não oro, eu não jejum, eu não evangelizo, eu não faço nada que preste, porque eu sou vândalo. Eu sou mau exemplo para as outras pessoas. Eu não aceito nada de autoridade, embora lá em Hebreus fale que nós temos que honrar e obedecer às autoridades. Sim ou não? Mas aí, como eu sou um vândalo, como o meu altar não está, normas, regras, leis e doutrinas, eu faço só o que eu quero. E eu destruo, eu atropelo, eu quebro tudo o que poderia ser benéfico para a minha vida espiritual. Tudo que podia fazer a minha ascensão espiritual. Tudo que podia fazer com que eu fosse mais que vencedor em Cristo Jesus. Tudo aquilo que seria, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que o quê? Chamado segundo o propósito da sua palavra. Chamado segundo o seu propósito. Pronto, duas traduções. Aí você vê. Poxa, pastor, por que fulano aí já é um pastor, né? Já é isso, aquilo, outro, já está aí, tal, crescendo, e eu estou aqui só capengando, já não sei. Por quê, irmão? É você, não é Deus, nem eu, nem ninguém. Culpa sua, porque você não aceita as diretrizes que vêm do Senhor. Amém? Irmãos, naturalmente nós somos vândalos. Agora diz assim, por quê, pastor? Porque somos pecadores. O pecado é um vandalismo. O pecado ele avilta Deus. O pecado, ele não só nos destrói, ele nos corrompe. Então nós somos vândalos naturais. E por que nós temos que nos converter em Cristo Jesus? Para nos tornarmos filhos de Deus, para nos tornarmos realmente pessoas que cumprem regras, normas, leis e doutrinas. Essas pessoas que fazem isso não são mais carnais, mas são espirituais, porque já não andam segundo o curso desse mundo, já não andam na carne, mas no Espírito. Gálatas capítulo 5 diz, não andeis na carne, mas no Espírito, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Então, quando eu entendo, no meu coração, estabeleço no meu coração o que o crente Abraão estabelecia em cada lugar, eu começo a ser nova criatura. Eu entendo o que é ser templo e morada do Espírito Santo. Essa noite da minha conversa com Deus, eu estabeleci para mim algumas normas, leis, doutrinas, algumas regras que são fundamentais para mim. Coisas que às vezes, devido ao corre-corre do dia a dia, a gente acaba por não nos aperceber. Coisa que às vezes, pelo pessimismo, a gente deixa de lado. Coisa que às vezes a gente, achando que já tem experiência na vida, acha que não precisa daquilo mais. Mas Deus nos chamou para sermos seguidores de Cristo. Então de vez em quando a gente tem que reciclar o nosso coração. Olha o que Davi disse, Senhor, ele estava fazendo a reciclagem. Vê se há em mim algum caminho mau. Reciclagem. Se eu não reciclar, amanhã eu quebro o relacionamento com Deus. Amanhã eu estou desmerecendo o que é ser amigo de Deus. Eu estou me afastando na fé, estou me afastando na questão moral e ética, eu estou me afastando na questão espiritual. Eu fico um picolé gelado dentro de uma igreja que também já é gelada do ar-condicionado. Eu não entendo o que é o chamamento para a fé, para a oração, para tudo, porque eu estou realmente distante do Senhor. Deus não nos chamou para sermos distantes, mas perto. Amém?
E Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus perto também. Deuteronômio capítulo 30 diz que essa palavra, essa verdade, essa luz não está lá do outro lado do mar, para que você diga, quem irá por nós até o outro lado do mar, para que nula traga, nula faça ouvir, para que a cumpramos. Ela também não está lá no alto céu, para que você diga, quem irá até o alto céu, para que nula traga, nula faça ouvir, para que a cumpramos. Essa palavra está na tua boca e no teu coração. Ela está perto de ti. João capítulo 1 diz, eu sou o verbo. Amém? Ele é o verbo. Ele é a palavra, Ele é o Logos. Ele veio do alto céu até a terra para se apresentar a você e a mim. De forma que nós não podemos dizer hoje que estamos ou somos distantes de um Deus que veio para perto de nós e morreu na cruz. Terceiro ponto. Abraão, diga Abraão, era grato a Deus e proativo. Gratidão é algo de muita importância. Irmão, quantas vezes você já disse aquela famosa frase, tanto faz ser bom ou não com alguém, no final a gente não presta. E você nesse mundo de ingratidão se torna azedo. Porque você já não quer mais ajudar. De tanta gente que te apunhalou pelas costas, de tanta gente que te maltratou, de tanta gente que te decepcionou. Começa até pelo marido, que a mulher faz o café, ele nem diz muito obrigado, né? Acha que é obrigação e devia olhar como devoção. Começa pela esposa, que o cara passa o dia no trabalho, chega em casa para botar dinheiro dentro de casa, ela não diz muito obrigado. Ela acha que é obrigação e não devoção. Começa pelo filho e a filha, que o pai paga colégio, paga livro, paga tanta coisa que paga, eu nem vou falar aqui. E muitas vezes não sabem dizer um muito obrigado. Eu agradeço a Deus que meus filhos sabem. Meu filho escreve carta para mim, a minha filha chega, me abraça, me beija, diz que me ama, me agradece sempre por tudo. Mas tem muitos filhos que são ingratos, sim ou não? Tem muitos filhos que não reconhecem o dia a dia do pai e da mãe lutando por eles. E quando, como diz no popular, engrossa o cangote, em vez de dar gosto, dá o quê? Desgosto. Qual é o pai que quer uma filha piriguete? Aí o pai está lá grisalho, olha para o Facebook da filha, está lá a bicha com as lapas de bunda do lado de fora, balançando e fazendo aquele quadro, como é? 4x1, é? Como que é o nome? Quadradinho? Bom. Eu não sei, irmão, na minha época nem tinha 4x1 nem quadradinho. Então, olha que decepção do pai ver aquilo, né? Ou então ver o filho, em vez do filho falar uma poesia, falar uma coisa inteligente, chegar em casa, usar termos corretos de uma língua portuguesa boa. O menino só sabe falar gíria e só fala porcaria. Sim ou não? Eu ia dizer merda, mas aí ficava muito feio aqui na palavra, gravando, né? Opa, falei. Você entende isso? Então Deus está sempre olhando para você. E você, em vez de ser um crente Abraão ou um crente Zaqueu que chamou a atenção do Senhor, que crente você é, irmão? Que quebra tudo, todo relacionamento que poderia ter com o Senhor. Você não é grato pelo ar que você respira. Você não é grato pela Bíblia que você tem, porque você nem lê. Pela palavra que você recebe, porque você não pratica. Pelo dinheiro que Deus te dá todo mês, fruto do teu trabalho, da bênção do Senhor, porque você não dizima nem oferta. Então, irmãos, a ingratidão é algo sério. Você não é grato pela saúde, mas eu queria que você visitasse agora a UPA, ou então, diz aí um nome aí, o Hospital Geral, o Albert Seib, o Frotinha. Vai lá, querido. Nas últimas tu passa lá no Parque da Paz, também dá certo. Que ali é estágio final, né? Aí você imagina que se os crentes estivessem todo dia com você lá do lado, eles se convertiam. Porque não tem palavra mais forte do que a de um médico quando diz: naquela hora todo mundo se converte.
É o momento do cara tacar os dois joelhos no chão. Tem um rei chamado Ezequias que, quando Deus avisou pelo profeta que ele ia morrer, o joelho bateu um no outro e ele começou a chorar. Foi a hora que o cara virou crente, porque Deus avisou para ele que ele ia morrer. Irmão, o que você pode fazer da sua vida se você já sabe que vai morrer e não quer mudar? A maior ingratidão, a falta de gratidão, é que você não é proativo diante de todos os fatos. Nasce, cresce, envelhece e morre. Ou nasce, cresce e morre. Ou nasce e nem cresce, já morre. Tem uns que têm raiva porque envelheceram. Outros têm raiva porque morreram jovens. Outros porque nem nasceram ainda. Quer dizer, é aquele bebezinho que mal nasceu, já morreu. Eu digo para você, irmão, ser proativo é entender tudo e reter o que é bom. Ser proativo é viver na prática ou na ação da vontade divina. Poxa, tudo que nós temos, nós devemos à cruz do Calvário. Quem crê assim? Tem um pastor que ele entrou num táxi de um crente. E o crente começou a dizer, dar o testemunho: eu era matador, não sei mais o que, fui pistoleiro, enfim. Tive câncer, tive isso, tive aquilo, minha mulher teve não sei o que, e Deus curou todo mundo, e saí dessa vida, e tal. O pastor só ouvindo. E a corrida era longa, ele contou um monte de testemunho. E ele disse para o pastor: pastor, o senhor não sabe, eu devo a Deus tudo que o senhor possa imaginar e mais alguma coisa. Eu não sei como eu vou pagar por isso tudo que Deus fez por mim. Não sei, pastor, sinceramente não sei. E o pastor estava falando em línguas lá atrás, de tanto testemunho. Estava chorando de tanta alegria. E quando ele parou o carro, ele olhou para o pastor e disse: deu R$1.000, a corrida era longa. O pastor olhou para ele e disse: Deus te pague. Ele disse: pastor, é a corrida. Ele disse: pois é, você disse, acabou de dizer que você deve a Deus tudo e coisa que você nunca vai ter como pagar. E sim, pastor, e aí? E aí que eu sou pastor. E você vai começar a pagar a Deus agora. A corrida é dele, não é minha não. Amém? Irmão, quem entende isso? Quem entende que aquela mulher que viu o profeta passando e construiu um quarto para ele era devedora de Deus? A gente tem que entender que a nossa vida, nós devemos tudo ao Senhor. Tudo que você fizer é pouco para o que você deve a Deus. Então, faça de tudo para que Deus possa olhar para você e ser feliz contigo. Amém? Que Ele possa dizer: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Ele tem que ter prazer na nossa vida. Então diga: proação. De novo, proação. Amém? Ló estava juntinho com Abraão. Diga: Ló estava juntinho com Abraão. Qual foi o grande problema de Ló? Se afastar. Sabe, irmãos, Ló se afastou porque Ló era ganancioso. Ló, ele queria coisas que estariam acima de Abraão, das possibilidades de Abraão naquele momento. A terra era pequena para tudo que Ló queria fazer. Abraão percebeu que estava dando briga, percebeu que o negócio ia piorar, porque o relacionamento dele com Ló era bom, mas estava ficando ruim, porque vinham conversa de todos os pastores de Ló e de Abraão. E antes que o negócio entrasse na família, Abraão disse: então é melhor a gente separar. É melhor que você vá para o seu lado e eu vou para o meu. Quando Ló levantou os olhos, é isso que eu quero concluir aqui. Veja aí, versículo 10 do capítulo 13. 10:13. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Diga: toda bem regada. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar.
Mas essa terra que ele olhou, lá no versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até onde? Sodoma. E 13. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra quem? Senhor. Eu quero falar isso aqui. Irmão, primeiro que Ló jamais deveria ter se separado de Abrão. Por motivo nenhum. Ele sabia que o chamado era de Abraão. E ele era um seguidor de Abraão. E quando você segue, quando você é discípulo de alguém, siga o alguém até o fim. Você nunca vai receber a recompensa se você sair antes. Eliseu ficou com Elias, mesmo Elias dizendo, vai embora, fica aqui, vai embora. Eliseu dizia o quê? Não te deixarei. Não te deixarei. Não te deixarei. Eliseu foi mais inteligente e recebeu tudo de Elias. Mas Ló foi burro. Podia ter dito, não, tio, porque ele era sobrinho. Não, tio, não. Eu vou ficar com o senhor, eu vou falar com meus pastores aqui, vou meter, o carão neles. Eles estão pensando no quê? Quem manda neles sou eu. Nós vamos andar juntos, tio, eu sou seu seguidor. Eu sou seu discípulo. Nós vamos caminhar junto. E ele talvez até repetisse aquela palavra lá, que uma mulher disse para a sua sogra. Quem lembra? Ruth disse para Noemi, né? Tão certo como vive o Senhor, me ajuda que eu estou ficando velho, que não te deixarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, a tua terra é a minha terra. Onde tu morrer, ali eu também vou morrer. É mais ou menos isso, né? Então, que coisa linda. E não vinha de um sobrinho para um tio, vinha de quem? Do relacionamento mais difícil que existe na face da terra. O que é? Nora e sogra. Que é duas mulheres brigando pelo mesmo homem. Duas se estranhando pela mesma pessoa. É o filho. Então, Ruth disse para a sogra, eu vou ficar contigo e nunca vou me separar de ti. Que coisa linda. O Ló podia ter dito isso, mas a ganância não deixou. Os interesses pessoais não deixaram. Irmãos, nós temos que caminhar em Cristo, com Cristo e para Cristo. Mas os nossos interesses pessoais não nos permitem às vezes. A nossa visão pessoal, as nossas escolhas é que nos afastam do Senhor e fazem com que a gente não caminhe com Ele. E é interessante que a gente pensa que Deus vai pegar e tacar uma corrente no pé da gente para segurar. Deus não faz isso. Quando alguém quer separar dele, Ele deixa. Ele deixa. E sabe o que aconteceu com Ló? O crente Ló? Ele foi para perto de Sodoma, cidade onde os homens eram pecadores e pecavam muito contra Deus. Quando você se aproxima do que não presta, quando você anda em más companhias, você corrompe os... Está na Bíblia, não está? Lá em Coríntios. Quando você, se ele tivesse olhado como um crente, como um servo, ele tinha dito, de tudo que eu aprendi com o meu tio, eu não posso morar perto desse povo. Eu não posso andar com esse povo. Eu não posso querer nada com esse povo. Essa gente não é minha gente. Esse povo não é meu povo. As regras, as normas, as leis e as doutrinas não são minhas. Eu não reconheço Deus neles. Eu não vejo Deus neles. Eu não vejo eles andarem com Deus. Por que eu vou andar com eles? Ao contrário. Ao contrário. Ele não só foi, como levou a mulher e as duas filhas. E o final de tudo, a mulher morre. As duas filhas não tendo mais marido, porque os maridos também morreram lá em Sodoma e Gomorra, contraíram parentesco com Sodoma e Gomorra, porque as duas filhas de Ló casaram com dois pecadores. Outra coisa interessante, você não sai só, você leva a sua família junto, irmão, porque é gangue, não é família. E todo mundo se destrói. Destrói casamento, destrói vida de filho, porque hoje, diz o quê? Tu vai para o inferno. Está desviado. Vai se lascar. É um sorriso. Quando você me vê sorrindo fazendo assim, tu já sabe. Mas assim ainda é melhor do que assim, ó.
E assim tu já está enterrado. Aí eu olhei para minha esposa e disse, aí, baixou o som. Não estava ouvindo coisa boa, porque ninguém baixa um som evangélico para um pastor. Irmãos, quando alguém não quer mais andar com a sua liderança, é porque já quebrou todas as normas, doutrinas, regras e leis. E nisso vem a desgraça da raça humana. Porque tudo que Deus arquitetou é perfeito. Quem crê? Você, quando sai dessa estrutura divina, chamada igreja, ministério, obra, e você se ausenta de tudo isso, em prol de quê? Não sei, mas vai lá. Você quebrou tudo. Tudo que era a seu favor, tudo que tirava do diabo legalidades, você quebrou. E ali, por diante, a Bíblia diz que Ló e sua família foram morar em Sodoma. Porque houve uma guerra entre reis e Ló, ele tinha construído um patrimônio enorme naquela campina. Só que quando esses reis lutaram, o que é que eles fizeram? Roubaram tudo que Ló tinha. Ló ficou só na tanga. Para onde ele corre? Sodoma, Gomorra. E a prática dos sodomitas e gomorritas passou a ser a prática das suas filhas. As filhas casam com filhos do pecado. A mulher se corrompe, ela se apaixona pelo pecado, ela começa a querer viver ali para sempre. Só que não existe para sempre aqui na terra. E aí, um dia quando Deus ouve Abrão, e aí depois eu vou contar essa história, Deus ouve Abrão, e ele pede, Senhor, tira meu sobrinho e a família dele daquele pecado, daquela cidade, tira daquela destruição. Senhor, me ajuda a tirar lá. Eu não quero que eles sejam destruídos junto com aquelas duas cidades do pecado. Deus ouve o crente Abrão e envia os seus anjos para aquele lugar. E mesmo com os anjos pegando pelo braço, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Quem sabe disso? Ela morre porque ela não quer deixar o pecado, não quer deixar o mundo, não quer deixar Sodoma. As duas filhas dele, sem marido, sem prole, se deitam com o pai depois de uma cachaçada bem grande. Elas embebedaram o pai estava já virado, elas foram e deitaram com o pai para poder continuar a sua prole. Porque só tinha esse jeito para elas naquele momento. Não tinha homem com elas. E ali nasceram dois filhos. Diga, Amon e Moabe. De novo, Amon e Moabe, que deram origem a dois povos inimigos de Deus, os moabitas e os amonitas, que guerrearam contra o rei Josafá, rei de Judá, e que foram destruídos pelo próprio Deus, quando Deus disse, Josafá, você nessa guerra não vai lutar. Está lá em 2 Crônicas 20. Essa guerra é minha. Sabe por quê? Porque havia parentesco. Havia parentesco. Deus não bota parente para brigar. Quem bota parente para brigar é o diabo. E naquela hora, o que é que Deus faz? Deixa que eu resolvo. E a Bíblia diz que quando Josafá foi, ele foi louvando a Deus, porque já sabia que lá na frente Deus tinha agido. E Deus realmente agiu contra Amon e Moabe, desceu mesmo o cajado e eles se acabaram ali. Ou melhor dizendo, ali eles se dispersaram e nunca mais se levantaram de novo contra o povo de Deus. Querido, é muito difícil a gente entender um livro que a gente não busca entender. Mas se você buscar, a Bíblia diz, você vai achar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, você recebe. Mas você precisa agir. A salvação é uma dádiva. Mas se ninguém buscar, não recebe. Você precisa entender mais sobre ser da fé abrâmica. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia.
Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a
palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823,